Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós teremos uma aula muito importante, né, para você que atua aí com a área de águas, você que trabalha com REC-RAS, você que trabalha com modelagens, você que trabalha com projeto, consultorias, que atua de uma forma geral nessa área de águas ou está estudando essa área, está na graduação, está numa pós, né? O assunto de hoje é muito importante para você, no meu ponto de vista, porque ele trata da base, né, da nossa visão hidráulica, né, antes de nós utilizarmos ali uma ferramenta de cálculo, como o REC-RAS, ou outras ferramentas aí disponíveis no mercado. É importante a gente ter essa base, né, pelo menos uma visão um pouco mais consolidada, tá? Então, hoje a ideia é passar um pouquinho dessa base de cálculo que o REC-RAS executa através das suas rotinas, né, através da programação, mas hoje nós vamos introduzir esse assunto para que vocês possam ter um pouco mais de clareza para quem não conhece, né, jogar um pouco de luz nesse ponto para que nós possamos ter mais clareza realmente nessa execução dos cálculos, tá certo? Antes da gente começar aqui a nossa aula, queria já falar para você, se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem curtido essas aulas aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, tá? Não sei se você sabe, mas dentro do YouTube, que é a plataforma que nós estamos utilizando aqui para fazer o upload do vídeo, é uma plataforma que ela distribui mais esse conteúdo quando ela enxerga que tem mais interação, né, nesse vídeo. Mais curtida, mais comentários, mais compartilhamentos, né? Então, deixa o seu like, ajuda bastante a plataforma enxergar, né, esse vídeo como um vídeo relevante e distribuir esse vídeo para outros profissionais, outros engenheiros, outros estudantes que atuam nessa área, que têm interesse nessa área, tá? Então, uma forma de você patrocinar o vídeo aí sem gastar nada, né? Só clicando no like e a plataforma já vai fazer toda essa divulgação, certo? Segundo ponto, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ó, clica no botãozinho aqui, inscrever-se, tá? No botãozinho vermelho, ativa o sininho, tá? Para você estar por dentro aí de todas as novidades que nós temos postado aqui no canal, tá? Então nós soltamos vídeos aqui diários, tá? Então todo dia a gente posta um videozinho novo, tá? Então se você não está inscrito ainda, você não é avisado, você está perdendo todo esse conteúdo. Então se inscreva e ative o sininho, beleza? E o terceiro ponto, antes da gente começar o nosso tema, se você já conhece algum profissional, algum colega de trabalho, de estudo, de graduação, de pós, de mestrado, que gosta dessa área, que estuda essa área, que atua nessa área, tem interesse nesses assuntos, clica em compartilhar e envia direto esse material para esse seu colega, para que ele possa já receber esse material, já assistir, já consumir esse conteúdo. Manda no seu grupo lá do WhatsApp, de engenheiros, de colegas, de estudantes, tá? Para que esse pessoal possa ter acesso direto aí pelas suas mãos também, tá bom? Então, uma forma aí também de divulgar esse material, tá certo? Último ponto antes da gente começar, pessoal, é o seguinte. Na semana que vem, né, nós estamos aqui, hoje é quinta-feira, dia 22, né? Na semana que vem não, na próxima semana, sem ser semana que vem, no dia 3, né, no dia 3 de outubro, nós vamos começar o nosso mini curso de macrodrenagem, tá? Se você não está inscrito ainda nesse mini curso, que é gratuito, tá? Clica no botão na descrição desse vídeo, que a gente vai deixar o link, para você se inscrever, ok? Garantir a sua vaga aí no mini curso. Dentro desse mini curso, nós teremos 4 aulas, divididas ali entre o dia 3, 5, 7 e 10 de outubro, tá? Todas as aulas ao vivo, online e às 8 horas da noite, tá certo? Então, se inscreva no minicurso. Nesse minicurso, a gente vai ver toda a esteira de cálculo necessária para você desenvolver uma consultoria na área de águas, né, de cheias, né? Então, a gente vai ver desde a parte de download, de modelo digital de elevação, dentro do QGIS, né, tratamento desse modelo. Nós vamos ver também delimitação de bacias hidrográficas de forma automática dentro do software REC HMS. A gente vai ver a definição dos nossos CNs, Curve Number, através também do QGIS e de alguns materiais da ANA, né? Nós vamos desenvolver um modelo hidrológico no REC HMS completo, de cabo a rabo, do zero até o hidrograma de projeto. Nós vamos pegar esse hidrograma de projeto, abastecer o nosso software REC-RAS para desenvolver um modelo hidrodinâmico, né?
E dentro desse modelo hidrodinâmico vai ser feito, então, um trecho de rio, mais uma ponte também, para a gente ver a influência dessa ponte. Então, vai ser muito bacana, tá? Muito bacana. Vai ser rico em material. Nós vamos emitir o certificado, provavelmente de 8 a 10 horas o curso, como a gente vai fazer ao vivo, não sei a duração precisa, mas entre 8, 9, 10 horas de curso, tá? Então, a gente vai emitir o certificado para você. Vai ser gratuito, vai ser todos esses dias, às 8 horas da noite. Nós vamos enviar as planilhas, vamos enviar as apostilas também por e-mail pelos grupos do WhatsApp, tá certo? Então, clica no botãozinho, no link aqui embaixo, você vai para uma página, nessa página você coloca o seu nome e seu e-mail, clica no botão de se inscrever, se inscreveu, aí vai aparecer uma segunda página com um videozinho, onde eu já vou passar algumas instruções ali para você, tá? E depois das instruções você tem um botãozinho logo embaixo para você fazer, para você clicar e entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então toda essa recomendação já está aí no link, logo abaixo desse vídeo, na descrição, para você fazer o seu cadastro. Vou até mostrar para vocês aqui rapidamente. Deixa eu dividir a tela aqui. Então, olha só, você clica no link, você cai nessa página, aí você coloca o seu e-mail e o seu primeiro nome e clica em inscrever-se, tá? Aqui tem as aulas, data, horário, conteúdo, né? Então, aqui, por exemplo, vou colocar o meu e-mail, meu nome, cliquei quero me inscrever agora, vai ser direcionada para a segunda página, tem um videozinho onde eu estou explicando algumas orientações, e aqui clica em entrar no grupo do WhatsApp, você entra no grupo do WhatsApp de alunos, certo? Então fica essa recomendação aí para vocês também, de estarem participando nesse mini curso completo aí de macrodrenagem, certo? Bom, vamos começar o tema de hoje então. Deixa eu dividir minha tela aqui de novo. Pessoal, é o seguinte, antes da gente começar, toda a informação que eu vou passar para vocês, tá? Que eu acabei organizando aqui muita coisa dentro do Excel. Deixa eu abrir nem desse Excel aqui, né? Mas essas informações, elas estão disponíveis no próprio manual de hidráulica do REC-RAS, tá? Então, nessa parte aqui de teoria, né, da parte de teoria básica aqui do REC-RAS, a gente tem aqui todo o passo a passo de cálculo, equações que governam aqui esse módulo de escoamento permanente uniforme, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Então, as equações, né, como que é feita a subdivisão da seção, a coeficiente de Manning, como que ele é dividido, cálculo de energia, perda de carga, contração, expansão. Então, tudo isso aqui que a gente vai ver na aula de hoje, mas ela já está disponível também no manual aqui de hidráulica do REC-RAS, tá? O que eu fiz foi facilitar o acesso para vocês, traduzir o material, né, colocar um pouquinho mais de didática, para facilitar essa absorção do conteúdo e também de uma forma mais rápida, porque essa aula vai ter aqui uns 30 minutos, então vai economizar bastante o tempo de vocês, ao invés de entrar aqui e ver item por item em inglês e as informações não são tão didáticas assim, né? Então vai facilitar bastante para vocês, tá? Então vamos lá. Bom, então o que acontece, né? Nesse módulo de escoamento permanente uniforme, né? Ou seja, permanente quando a vazão não varia, né? Uniforme quando a lâmina d'água não varia, em relação à declividade do fundo e à linha de energia. Então, o que acontece? O REC-RAS, ele utiliza a equação de Bernoulli, né, como base, né, para essas equações que nós vamos seguir daqui em diante. Então, só para relembrar o conceito aqui de Bernoulli, eu tenho aqui uma extensão longitudinal, onde está esse datum, né, com um plano de referência. Aí eu tenho um ponto inicial aqui, ó, tá? Até fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, vou abrir um marcadorzinho aqui para ficar mais fácil, ó. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, o meu ponto inicial, que é o fundo do meu curso d'água na seção 1. Eu vou colocar aqui como seção 1, tá? Então, desse fundo, né, até o meu plano de referência, né, que pode ser uma cota aqui, eu tenho aqui o meu Z2, certo? Desse plano do fundo aqui, né, dessa cota do fundo até a minha lâmina d'água, eu tenho o meu Y2. Tá? Da minha lâmina d'água até a minha linha da energia, eu vou ter aqui a equação da energia, né, cinética. Né?
Então, eu vou ter essas 3 parcelas aqui no meu Y2, né, na minha seção 2, vou colocar aqui como seção 2. Na minha seção 2, e até chegar na minha seção 1, vou colocar aqui seção 1, né, eu vou ter também o meu Z1, que vai ser desde o fundo do meu curso d'água até o meu plano de referência. Eu vou ter o meu Y1, que vai ser do fundo do meu curso d'água até a minha lâmina d'água. Eu vou ter a minha energia cinética aqui também, que é da minha lâmina d'água até a minha linha de energia. E eu vou ter a minha perda de carga, que está representada pelas letras HE, que vai ser da linha de energia até a linha de energia da seção 2, né? Então, esse desnível que é gerado, certo? Então, aqui, pessoal, nós temos o esquema básico aqui da equação de Bernoulli, né? Onde nós temos essas descrições aqui, tanto do Z como da lâmina d'água, linha de energia, declividade da linha de energia, perda de carga, tá? Quando a gente deixa de olhar aqui o esquema e olha no formato de equação, a gente verifica justamente aqui esse balanceamento, ó. Então, o Z2 mais o Y2 mais a minha energia na seção 2, ou seja, todo esse meu desnível que eu tenho aqui, vai ser igual ao Z1 mais o Y1 mais energia na seção 1 mais o HE, que é o meu desnível, né? Então, olha só, esse meu desnível vertical, né, ele vai ser igual a todo esse desnível vertical. A diferença é essas parcelas, né? A minha lâmina d'água talvez seja diferente, a linha de energia talvez seja diferente, o meu Z vai ser reduzido, porque está descendo aqui a declividade, o meu HE vai começar a surgir, tanto por atrito, né, como por contração ou expansão, que a gente vai ver na sequência, né? Então, nós temos essa igualdade, né, esse balanceamento, né? Então, quando nós somamos todas essas parcelas aqui da seção 2, elas precisam dar o mesmo valor da somatória aqui das parcelas da seção 1, né? Obviamente, cada item aqui vai estar mudando, né? Mas a somatória tem que ser igualada para isso aqui ser uma verdade, tá? Então, aqui a gente já viu, né, todas as siglas, o Z2, o Y2, o V vai ser a velocidade, né, na seção 2, o G vai ser a aceleração gravitacional, tá? E a gente vai ter um alfa aqui, né? Então, olhando aqui toda a equação, o que é mais distinto para a gente? Bom, o Z já sei que é a diferença aqui até o plano, o Y é a lâmina d'água, o V é a velocidade, o G é a aceleração, né? Do outro lado tem a mesma coisa, o HE é essa perda de carga que foi gerada, né? Agora, esse alfa aqui, ele é um coeficiente de ponderação de velocidade, né? Que é utilizado aqui dentro do REC-RAS. A gente vai ver esse coeficiente na sequência já também, tá? Quero que vocês entendam inicialmente que é aplicado, então, o conceito de Bernoulli, e o conceito de Bernoulli se resume aqui de uma forma bem resumida mesmo, né, a esse esquema e essa equação, a gente consegue entender um pouquinho melhor esse conceito. Bom, passando aqui, falando de perda de carga. Perda de carga, ela pode acontecer, né, por 2 fatores. Perda por atrito, ao longo, então, da extensão do meu canal, do meu curso d'água, e a perda por contração ou expansão, tá? Então, olha só, a perda de carga, né, que está representada pelas letras HE, né, ela é basicamente essa equação aqui, tá? E essa equação aqui, ó, deixa eu pegar um marcadorzinho para ficar mais fácil de novo. Vamos pegar essa equação aqui, ó. Tá? Então, essa equação aqui, eu vou ter o meu L, né, que é o comprimento de uma seção para outra. Então, de uma seção A para a seção B, eu vou ter o meu L. O meu SF aqui, ó, que é a inclinação da linha de energia, né, que vai ser aqui igual à inclinação da linha de fundo e tudo mais, né, como é um escoamento permanente uniforme. Então, aqui, essa junção aqui dos valores, ó, eu tenho basicamente a minha perda por atrito, tá? Então, essa primeira parcela aqui vai ser a minha perda por atrito. E a minha segunda parcela aqui, ó, eu vou marcar até de azul. Essa segunda parcela aqui, pessoal, vai ser a perda por contração ou expansão, tá? E a gente vai explicar para vocês já daqui a pouco o que seriam esses fatores aqui, tá? Mas só para que a gente consiga entender pelo menos o básico para avançar, eu vou ter aqui um coeficiente C, né, que vai ser o coeficiente da contração ou expansão, que a gente vai ver, tá? E todo o restante eu já sei, né? Eu já tenho o meu alfa, que a gente acabou de ver na equação do Bernoulli,
Eu já tenho o meu V, que é a velocidade na seção 2, eu tenho o meu G, que é a aceleração gravitacional, e aqui eu tenho a mesma coisa replicada para a seção 1. Né? Então, a grande incógnita aqui, por enquanto, né, o termo mais novo aqui é o meu C, que é justamente o coeficiente de contração ou expansão, que também vai gerar essa perda de carga. Então, quando eu tenho aqui 1 mais 2, né, eu tenho a minha perda de carga gerado aqui, né, de uma seção 2 para a seção 1, tá? De uma seção para outra, certo? Então, aqui eu até puxei esse L, né, que é o comprimento de alcance ponderado, porque ele tem um certo detalhamento no REC-RAS, que não é simplesmente uma diferença, né, a distância de uma seção para outra, né? Tem alguns cuidados para se encontrar essa distância, né? Então, qual que é o cuidado? Bom, em resumo, né, uma distância ponderada entre as seções, tá? E aqui eu vou destacar aqui o ponderada, tá? Até marcar em azulzinho aqui, ó. Tá? Então, como que a gente vai calcular esse L que é utilizado nessa equação aqui da perda de carga? Bom, vai ser o seguinte, vai ser o meu L esquerdo, já vou explicar para vocês também, tá? O que é isso? L esquerdo mais a vazão do lado esquerdo, vazão média do lado esquerdo, L da parte central do canal mais a vazão da parte central do canal, L do lado direito vezes a vazão média do lado direito, tudo isso dividido pela somatória de vazões aqui, tá? Então, pô, mas eu não estou entendendo nada. O que é lobby, hobby, CH? Então, vamos lá. Essa imagem vai explicar muito bem para vocês, ó. Então, quando eu tenho aqui uma seção, por exemplo, ó, tenho essa seção aqui, depois eu tenho essa seção aqui. Aqui eu tenho o eixo do meu canal, em azul, e aqui eu tenho as minhas banklines, tá? Que divide aqui o que é a parte central do canal e o que vão ser as minhas margens aqui, as minhas overbanks, né? Por isso que tá OB aqui, né? Então, é right overbank, aqui left overbank e aqui channel, né? Então, essas são as siglas utilizadas aí no REC-RAS, né? Então, aqui, pessoal, eu vou ter o meu LOB, né? O Length Overbank Left, né? Então, eu tenho essa distância aqui, ó. Tá? Então, da minha linha vermelha, que é a distância que eu tenho da minha linha vermelha, por quê? É a minha margem esquerda, tá? Isso daqui, pessoal, olhando de baixo, né? Vou fazer um desenho já para vocês. Então, o que é a margem esquerda? É olhando de montante para jusante, tá? Então, se eu pegar aqui o esqueminha aqui de novo, ó. Então, o escoamento está fazendo isso aqui, ó. Está vindo para essa direção aqui, certo? Então, aqui é montante, aqui é jusante, certo? Então, olhando de montante para jusante, aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito, e aqui é o meu trecho central. Então, essa distância aqui, ó, desse pontinho aqui da linha vermelha até essa daqui, vai ser o meu left overbank, né? O meu comprimento da margem esquerda. Essa daqui, ó, até aqui vai ser o meu right overbank, na margem direita. E daqui até aqui, vou ter a minha distância da parte central do canal. Então, quando a gente vê na equação L lob, L ch, L hob, são essas distâncias aqui, ok? Se eu for abrir, por exemplo, no meu ResMapper, eu consigo até pegar uma estimativa aqui dessas distâncias, ó. Eu vou pegar aqui, vou traçar aqui, ó, mais ou menos. Então, o meu right overbank daria uns 51 metros, ó, tá? Da mesma forma que o meu left overbank, se eu vou traçar aqui também, ó, daria até um pouquinho mais, provavelmente, que ele tem uma certa sinuosidade aqui, ó. Não, 49. Ah, é porque ele está na parte mais fechadinha da curva, né? 49 metros, tá? O comprimento. Se eu pegar aqui no meu eixo, na parte central, daria 49,8, tá? Então, essas daqui são as distâncias, né? Então, aqui, right overbank, left overbank e a parte central do canal, certo? Então, essa equação aqui, a parte dos L's aqui, a gente já matou a charada, né? Agora, o que é a minha vazão aqui, né? A vazão LOB, vazão CH e tal.
Essa daqui é a vazão média entre as seções que eu tenho aqui e aqui. Mas por que também LOB, CH e tal? O que acontece? O RecRas ele faz uma divisão nas seções dessa forma aqui, ó. Então eu vou ter a minha parte central, que vai ser definida pelas minhas bank lines, né? Então eu vou ter essa parte central aqui, que vai ser o channel. Aí eu vou ter aqui o meu LOB, que vai ser aqui também a minha leftover bank, então a vazão média da minha leftover bank e a vazão média da minha right over bank. Então toda essa vazão aqui, ó, né, essa vazão média da seção de montante e jusante, né, eu vou ter desse lado aqui, a seção da esquerda também eu vou ter aqui e a parte central. Então quando eu vejo essas vazões médias, né, eu também consigo entender que aqui é a vazão média da margem esquerda, vazão média da parte central, vazão média da margem direita. Tudo isso dividido pelas vazões médias somadas. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue entender essa equação, que esse L, então, né, não é um Lzinho simples, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele depende aqui dessas variáveis, como a gente viu aqui no ResMapper, né? Então, as linhas aqui das overbanks e da parte central do meu curso d'água. Tá? Mas a gente consegue entender essas siglas, né? Então, o L de lente de comprimento, o LOB de left over bank, right over bank, e assim vai. Tá? Então, aqui a gente tem o L para calcular e utilizar nessa equação aqui de perda de carga. Tá? Bom, avançando aqui, pessoal, falando até nessas subdivisões, a gente tem aqui o cálculo de transporte também. Então, o que acontece? Numa seção transversal, aqui do curso d'água, a gente pode ter a parte central aqui do nosso canal, as nossas overbanks, né? Então, esquerda e direita. Perceba que o transporte aqui no nosso caso já está com LOB também, CH, ROB, então fica uma sigla bem utilizada ao longo aqui dos cálculos, né? E aí, para calcular, então, o meu K, eu vou ter essa equação aqui, ó, tá? E aí eu tenho o K calculado para cada figura aqui, ó, certo? Na parte central, eu vou ter o meu KCH. Na parte direita, eu vou ter o meu KROB. E assim vai, tá? Então, aqui o meu K vai ser 1,49, arredondando, dividido pela rugosidade, vezes a minha área molhada, ok? Então, onde eu tenho o nível d'água aqui. Então, pegando até outra seção, seria essa área roxa, né, que eu tenho aqui, vezes o meu raio hidráulico, tá? E o que é o raio hidráulico, pessoal? O raio hidráulico vai ser a área dividido pelo perímetro, tá? A área dividido pelo perímetro. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, da seção. A minha área vai ser a figura roxa, o perímetro vai ser só essa linha de base aqui, ó, tá? Só essa linha de base. Ah, mas aqui eu não vou ter um perímetro? Não, porque vai ter água com água, né? Então, perímetro do canal, né? Então, aqui, ó, só essa linha de base, ok? Então, eu teria aqui área dividida pelo perímetro, eu tenho o meu R, que é o raio hidráulico, aí eu consigo calcular o meu K, certo? Bom, beleza. E aí eu consigo também utilizar essa equação da vazão, ó, que vai ser K vezes esse SF elevado a meio, tá? Só que o SF a gente vai ver ainda aqui na sequência, né? Então vamos dar uma segurada aqui nessa equação aqui por enquanto, tá? Bom, mas aqui eu consigo calcular aqui esse transporte. Bom, a gente viu que tem essa divisão, então, nas seções, né? Então, eu posso calcular diversos casos aqui, ok? E um ponto interessante é o seguinte, que eu posso ter também uma rugosidade equivalente. Por exemplo, imagine o seguinte, tá? Imagine, vou pegar aqui o marcadorzinho de novo. Imagine que aqui eu tenho uma seção, ó, e o que acontece? Nessa parte central aqui do meu canal, ó, que seria essa minha janelinha aqui central, vou colocar como CH, tá? Então, aqui, digamos que eu tenho aqui uma margem, aqui que eu tenho aqui um material, tipo de material. Aqui eu tenho outro tipo de material, tá? Aqui eu tenho o mesmo tipo de material ali, e depois eu tenho outro tipo de material nesse lado aqui. Então, eu tenho uma mescla de materiais. Como é que ele vai calcular aqui, ó, essa lâmina d'água, sendo que o meu N varia dentro da mesma seção? Tá?
Então, aí ele utiliza a rugosidade equivalente. E como que funciona essa rugosidade equivalente? É essa equação aqui. Aí você fala assim, pô, Zé Alberto, mas é meio confusa essa equação, não entendo nada só de olhar. Então, vamos explicar exatamente esse ponto, tá? Então, o que vai ser a rugosidade equivalente? Vai ser a somatória, tá? Somatória. Então, do meu perímetro do trecho, vezes a rugosidade do trecho, elevado a 1,5, tá? Tudo isso dividido pelo perímetro total, e tudo isso elevado a 2/3, tá? Bom, ainda está bem confuso, tá? É para estar bem confuso mesmo. Então, vamos explicar de uma forma mais detalhada aqui de novo. Então, imagine o seguinte, ó. Vamos pegar só essa parte central aqui, tá? Então, digamos que aqui eu tenho um tipo de material, aqui eu tenho outro tipo de material, aqui eu tenho outro tipo de material, e aqui eu tenho outro tipo de material. Beleza. Então, vamos lá. Vou aplicar essa equação aqui. Então, vai ser o perímetro do trecho. Então, seria essa distância aqui, ó, do trecho 1, tá? Vou colocar isso aqui como trecho 1. Então, seria esse P1, ok? Vezes a rugosidade desse trecho 1. Qual é o material que eu tenho no trecho 1 aqui, ó? Tá? Vai ser o meu N1. Aí multiplicou os dois elevado a 1,5. Beleza. Mais, como é uma somatória aqui, né? Mais, agora, o perímetro do trecho 2, que é esse daqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui P2, vezes o material que eu tenho aqui no P2, que é esse material aqui, né? Então, vai ser N2, elevado a 1,5. Beleza. Mais, agora, esse meu P3 aqui, ó, que é esse pequenininho aqui embaixo, P3, vezes o material que eu tenho no P3, né, que vai ser aqui o meu N3 agora, certo? Mais o meu P4, que vai ser todo esse trecho aqui agora. Vou pegar aqui P4, vezes o material que eu tenho no P4, que vai ser aqui N4, certo? Então, beleza. Então, somei tudo isso daqui, todas essas multiplicações, vou dividir pelo P, tá vendo? O P total tá aqui. O que é o P total? É o P1 mais P2 mais P3 mais P4, tá? Então, todo o perímetro da seção, ok? Dividi pelo P total, elevei por 2/3, né? Então, eu vou ter minha rugosidade equivalente aqui, certo? Então, assim que é aplicado essa equação, quando eu tenho essas mudanças aqui de rugosidades, né? Na mesma calha aqui de cálculo. Então, por isso que está apresentada a equação da rugosidade equivalente. Bom, beleza. Outro ponto importante, pessoal. Feito o cálculo de energia cinética, né? Só que, como a gente está trabalhando em 1D, né? Você que não sabe, o REC-RAS trabalha em 2D também, né? Mas como a gente está trabalhando em 1D, a gente vai ter só uma lâmina, né? Só uma cota da lâmina d'água. Então, tendo só uma lâmina, a gente vai ter que ter uma energia cinética média, né? Porque pode ser que se eu calculo essa energia num pedaço da seção dá um nível, no outro pedaço dá outro nível, então tem que ter uma média dessa energia, tendo em vista que eu vou ter só uma cota de lâmina, né? Isso aqui é até um problema, às vezes, quando a gente vai fazer alguma modelagem. Por exemplo, eu não sei se esse daqui deu esse problema, deixa eu só dar uma checada aqui. Deixa eu mudar aqui o tempo para ver se deu esse problema para eu falar para vocês. Ó, aqui provavelmente deu, ó. Então vamos lá. Deixa eu só parar aqui. Ó. Tá vendo isso daqui, pessoal? Isso aqui é um erro da modelagem 1D. Tá? Por quê? O nível d'água aqui, ó, na minha calha, ele está subindo, 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 né? Só que antes de acessar essa parte aqui, ó, já meio que brotou água aqui, ó, tá vendo? Do nada, né? Brotou água aqui do nada. Então não é que a água extravasou daqui para cá, ela meio que brotou do nada. Por que aconteceu isso? Ó? Vamos até ver essa seção aqui, ó. Tirar o zoom aqui. Até ver a seção 50 aqui. Ó, o que acontece? Ó, tá vendo? Aqui ela tem um pico mais alto, depois ela desce aqui de novo, né? Então, quando o nível d'água chega aqui nesse, por exemplo, até antes do pontinho vermelho,
mesmo que a água não passou para o outro lado, aqui já saturou esse lado porque é uma lâmina só, né, que a gente tem. É só uma lâmina que é usada, né? Então, é só uma cota de água, né, de lâmina d'água. Então, ele acaba não enxergando, né, esse dique natural aqui na margem do terreno, tá? Deixa eu até tentar abrir aqui pela seção, para tentar mostrar já com a lâmina d'água. Deixa eu ver se está aberto aqui a seção. Abrir aqui. Acho que é a 50. Opa. 50. Vamos ver aqui um passo de tempo que acontece isso. Vou mostrar para vocês. Estou aqui subindo o nível da água. Ó, olha lá. Tá vendo? Dá um zoom aqui. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Como ele está calculando a lâmina d'água aqui, uma cota única na horizontal, tá vendo? Ele não está enxergando esse cucuruto aqui, ó. Tá? Então, é como só que esse ponto aqui está mais baixo, essa margem, né? Então, é como se estivesse entrando água aqui também, ó. Tá? Então, a gente tem esse erro aqui, né? Porque é uma lâmina só, né? A gente consegue corrigir isso aqui com aqueles levis, né? Aqueles diques, né? A gente consegue colocar, né? Para a água não extrapolar para o outro lado enquanto ela não ultrapassar essa cota. Depois, num certo momento, ó, ela acaba passando, né? Aí tudo bem, né? Deixa eu ver aqui um... Ó, aquela passou, beleza, né? Aí não tem que falar, né? Aí realmente está alagando toda a margem lateral aqui, ó. Certo? Vai até lá em cima, depois desce de novo, né? Então, assim, aí beleza, mas naquela condição, né? Vocês viram que é um errozinho lá que a gente tem que corrigir. Bom, então, sabendo disso, a gente precisa calcular uma energia média, né? Porque a gente vai ter só uma lâmina d'água. E para calcular essa energia média, a gente precisa determinar aquele alfa, né, que é aquele coeficiente de ponderação de velocidade. Então, lembra que a gente viu aqui o alfa aqui em cima, né? Vou voltar aqui, ó, alfa 1 e alfa 2, aqui nas equações, né? Então, a gente vai dar uma olhada agora com detalhes nesse alfa. Então, o alfa vai ser calculado aqui através dessa equação. Então, eu vou ter aqui a minha área total, né, molhada, área total molhada, ao quadrado, vezes aquele K que a gente já tinha calculado lá em cima da margem esquerda, vezes o K da parte central, vezes o K da margem direita, dividido pela área da margem esquerda, área molhada da parte central, área molhada da parte direita. Tudo isso dividido pelo K total, elevado a 3, tá? Ao cubo. Então, aqui eu tenho o meu alfa, certo? Consigo calcular esse alfa. Bom, então, beleza. Então, esse meu K que eu já tinha definido aqui em cima, né? As áreas aqui eu já tinha explicado também que seriam essas áreas dessas figuras, áreas molhadas, né? E aí, com isso, eu já consigo calcular esse meu alfa aqui. Bom, próximo passo é calcular a inclinação, né, de atrito que a gente tem aqui entre as seções. Então, existem algumas equações, até no próprio manual aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Que está aqui... Não, está na sequência aqui. Aqui. Então, ó, tem várias equações aqui, né, apresentadas, mas como o próprio RecRas diz, né, que a equação 2 aqui é a padrão, tá, usada pelo programa. Então, é essa equação que está aqui, ó, no Excel, né? Então, a vazão aqui da seção 1 mais a vazão da seção 2, dividido por K1 e K2, que a gente já tinha calculado, elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente chega nesse SF aqui. Beleza. Agora, pessoal, falando um pouco daquela perda de carga por contração e expansão, né? Por quê? Aqui, olhando aquela equação de perda de carga, a gente tem duas etapas, né? A perda de carga por atrito, né? Como está aqui nessa hashtag, e aqui a perda de carga por contração ou expansão, né? Então, a gente viu o alfa, né? A gente já viu o nosso transporte aqui no meio também, e agora a gente vai ver essa parte da contração ou expansão. Então, o que acontece? Se eu tiver um nível d'água aqui, né, vamos colocar assim, aqui acho que aqui eu dei uma vacilada, vou colocar como jusante, para não confundir, né? Constante, tá?
E também jusante, montante. O que acontece? Quando a lâmina d'água de jusante estiver menor do que a lâmina de montante, né, a gente está tendo uma expansão. Então, só você pensar no seguinte, né? Você tem uma seção, até mudar a câmera aqui, tem uma seção mais fechadinha, né, tem uma lâmina d'água. Aí vai indo para a jusante, ela começa a alargar, essa lâmina d'água tende a diminuir, porque você tem mais área agora, né? Então a lâmina d'água diminui. Então você tem uma expansão do escoamento. Se eu tiver o inverso, né? Se eu tiver ali uma lâmina d'água de jusante maior do que a lâmina d'água de montante, né? Eu tenho como se fosse um represamento ali, eu estou tendo uma contração, né? O que acontece muito em ponte, por exemplo, né? Então, tem esses dois fenômenos que geram também essa perda de carga, né? E aí, quando a gente vai olhar lá a equação da perda de carga, que divide aqui a perda por atrito e a perda por contração ou expansão, a gente tinha aquele C que eu tinha comentado, que era uma variável estranha aqui na equação, né? Tudo o resto a gente já viu, o C não. Então, aqui, no próprio manual do REC-RAS, tem essa tabela também, que recomenda, né, alguns coeficientes de contração ou expansão, né? Então, o que acontece? Quando eu não tenho nenhuma perda de carga gerada por contração e expansão, obviamente vai ser zero, né? Agora, então, o que acontece? Ele sendo zero, né? Ele sendo zero, ele zera toda a minha segunda etapa aqui da equação. Então, só fico com a perda de carga por atrito, tá? Agora, se eu tiver aqui uma contração gradual, uma transição gradual, tá? Então são aquelas linhas de remanso que a gente tem bastante no REC-RAS, o que é recomendado? Ponto 1 e ponto 3. Ponto 1 para contração e ponto 3 para expansão. Então isso aqui é meio que default do software também. Então se eu olhar aqui a minha cross-section, né? Só abrir aqui na geometria para vocês, a gente vai ver que já vem meio como padrão aqui, tá? Esses coeficientes. Então, pegar uma seção qualquer, abrir aqui a edição, olha só, ela já vem aqui, a contração ponto 1 e ponto 3. Tá? Então, já veio como um padrãozinho aqui, esses valores, tá? Que vai gerar essa perda de carga também por contração e expansão. Agora, se eu tiver aqui seção de ponte, seção de bueiro, por exemplo, né? Essas estruturas transversais, aí eu tenho valores maiores recomendados pelo REC-RAS. Então, seria de ponto 3 e ponto 5. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu não me engano, seção 50 aqui, ó, aqui já está, ponto 3 e ponto 5, tá vendo? Que é a seção que está a montante da minha ponte aqui, ó. Então, vai ocorrer aqui essa contração, né? A mesma coisa a jusante, que vai ocorrer aqui a expansão, né? Então, aqui eu tenho ponto 3 e ponto 5, tá? Bom, agora, se eu tiver transições abruptas, né? Aí já vai para ponto 6 ou ponto 8. Isso aqui nunca vai passar de 1, tá, pessoal? Mas aqui são faixas, são coeficientes com valores recomendados pelo próprio software. Né? Bom, então aí com isso a gente consegue calcular essa perda de carga aqui gerado por contração ou expansão, né? Alfa, velocidade, gravidade são os valores que a gente já tinha visto. O meu C que eu não tinha, eu posso utilizar aqui baseado nessa tabela e baseado no projeto que a gente vai desenvolver, né? Se é um trecho só de transição suave, se é um trecho de ponte, se é um trecho de transição abrupta, né? Então, tem que estar atento a isso daqui, certo? Bom, então aí com isso, pessoal, a gente consegue calcular a perda de carga, como a gente tinha na equação aqui em cima, total. Com isso, a gente consegue resolver aqui a equação de Bernoulli, né? E assim que o software vai fazendo. Ele realiza algumas interações, né, para chegar nessa equivalência, no máximo ali umas 20 interações por etapa de cálculo, né, e ele vai então encontrando aqui os valores, né, para que essa equivalência seja verdadeira, baseado em todas essas variáveis que a gente viu aqui. Então, até uma recomendação do REC-RAS, na verdade, essa recomendação, ela está até nessa etapa aqui, ó, de procedimento de cálculo aqui, né? Então, ele tem aqui esses 5 passos, né? Eu acabei colocando assim,
com 7 passos, mas é a mesma coisa aqui, só que está um pouquinho mais detalhado. Então, a gente vai ter que supor, né, assumir um nível d'água da seção de montante, ou se tiver uma seção de jusante com seção crítica, né, assumir esse nível d'água, determinar os cálculos de transporte, velocidade, SF, cálculo do alfa, do L, que a gente viu lá do margem esquerda, direita, central, calcular a poeira de carga com esse roteirinho que a gente viu, né? E aí, então, a gente vai calcular o nosso NA através da equação de Bernoulli e vai comparar com o NA que a gente adotou no começo, né? E aí a gente vai ver se está batendo. Se bater logo de cara, que é quase impossível isso acontecer, né? Você já resolveu, né, ali as equações. Se não bater, que é o mais comum, aí você tem que assumir um outro NA, rodar todos os cálculos de novo e ver quanto que vai dar o NA final para ver se bate para o inicial. Aí se não bater, você assume o teu NA de novo e vai assumindo até o NA de entrada que você assumiu ser igual ao NA de saída. Obviamente que não precisa chegar cravado exatamente igual, mas tem uma tolerânciazinha ali que o próprio Reckhaz recomenda, né? De 0,003 metros, né, de diferença entre o valor inicial e final, mas aí cabe você também assumir aí a sua tolerância, mas o recomendado é esse daí, tá? Então aí você tem essa tolerância para ser seguida também, certo? Bom, pessoal, então esse material aqui, quem quiser se aprofundar depois, vou deixar o link também, ó, eu vou deixar o link aqui dessa etapa já de cálculo, onde discorre aqui item por item, que eu já fiz um resuminho no Excel, tá bom? Pessoal que está na plataforma sobre as águas, eu vou disponibilizar esse Excel também para vocês fazerem o download dentro da plataforma, tá? E fica aqui essas recomendações. Então, pessoal, só para a gente fechar aqui, né? O Reckhaz, então, ele trabalha, né, com essas equações para o escoamento permanente uniforme. São várias considerações ali importantes que a gente tem ao longo desse roteiro, né? Se você quiser depois se aprofundar nesse tema, clica no link aqui na descrição para você entrar direto no manual do Reckhaz. Se você já é aluno do Sobre as Águas, faça o download aqui abaixo da aula, né, da planilha, tá certo? E é isso. Só relembrando para vocês também, então, que no dia 3, 5, 7 e 10 de outubro teremos nosso mini curso de macrodrenagem. Se você não está inscrito ainda, clica no link na descrição também e garanta a sua vaga, ele é gratuito. A gente vai ver todo o processo de cálculo, do começo até o fim, para você desenvolver uma consultoria na área de águas, beleza? Então, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu te espero, então, no nosso próximo encontro, que vai ser na terça-feira da semana que vem, com mais um episódio do nosso podcast sobre as águas, onde nós vamos falar sobre Civil 3D aplicado à área de águas, tá bom? Então, te espero lá na terça-feira, às 8 horas da noite. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.